Se existe um clube que personifica a paixão, a entrega e a garra do futebol sul-americano, esse clube é o Boca Juniors. Vamos mergulhar na história completa desse gigante argentino, desde sua fundação até os dias atuais. Aperte os cintos e venha comigo. Era uma tarde quente no coração de La Boca, um bairro portuário onde o cheiro de sal e peixe se misturava ao som das conversas em italiano e ao barulho dos navios atracados. Na Plaza Solis, um grupo de jovens, filhos de imigrantes italianos, reunia-se em um banco de madeira desgastado. Esteban Baglietto, com seus 18 anos, liderava a conversa, os olhos brilhando com uma ideia que não saía de sua cabeça há semanas: fundar um clube de futebol. Ao seu lado estavam Santiago Sana, Alfredo Scarpati e os irmãos Juan e Teodoro Farenga, todos compartilhando o mesmo sonho. Precisamos de algo nosso, algo que represente La Boca, que mostre quem somos, disse Esteban, batendo o pé no chão empoeirado. Mas como vamos chamar? Perguntou Juan Farenga, coçando a cabeça. Boca, claro, é onde estamos, é o nosso lugar, respondeu Santiago com um sorriso. E Juniors? Fica mais forte, mais inglês como os times grandes, sugeriu Teodoro, arrancando risadas dos outros. Naquele 3 de abril de 1905, nascia o Clube Atlético Boca Juniors. Não havia dinheiro, nem campo, nem uniformes, mas havia paixão. Nos dias seguintes, os jovens correram atrás de tudo. Conseguiram uma bola velha, costuraram camisas brancas com listras pretas, obra de Manuela Farenga, irmã dos fundadores, e marcaram o primeiro jogo para 21 de abril contra o Mariano Moreno. O placar? Uma goleada de 4-0 para o Boca, com Juan Farenga marcando 2 vezes. Era o começo de uma história que ninguém, nem mesmo aqueles garotos, poderia imaginar. Nos anos seguintes, o Boca Juniors lutou para se firmar. O bairro de lá, Boca, com suas casas coloridas e ruas estreitas, era o berço de uma torcida que crescia a cada partida. Mas a identidade do clube ainda estava em formação. Em 1906, dizem as lendas, o Boca enfrentou o Nottingham de Almagro, ambos com camisas parecidas. O jogo foi uma aposta. Quem perdesse mudaria as cores. O Boca perdeu, e a decisão veio de forma inesperada. Adotariam as cores do próximo navio que chegasse ao porto. O destino trouxe um barco sueco com sua bandeira azul e amarela. Assim, o azul e ouro passaram a vestir o time, uma escolha que se tornaria símbolo de orgulho. Os primeiros anos foram de muita luta. O Boca jogava em campos improvisados, mas sua fama começou a crescer. Em 1913 chegou à primeira divisão e foi nesse ano que nasceu o Superclássico. O Boca e o River se enfrentaram pela primeira vez em 1913, no estádio do Racing, e o River Plate acabou vencendo por 2-1, e desde então, essa rivalidade se tornou uma das maiores do futebol mundial. Os primeiros títulos amadores vieram em 1919 e 1920, com jogadores como Américo Tesorieri e Pedro Calomino brilhando em campo. A torcida, apelidada de Xeneize, termo genovês que significa genovês, em homenagem aos imigrantes, começava a mostrar sua força. O Boca não era apenas um time. Era a voz de um bairro operário, de gente simples que via no futebol uma forma de gritar ao mundo. Em 1925, o Boca Juniors fez história ao cruzar o Atlântico. Era a primeira vez que um time argentino excursionava pela Europa, e o clube levou consigo Victoriano Caffarena, um torcedor fanático que se juntou à delegação como ajudante. Em 19 jogos, o Boca venceu 15, encantando espanhóis, franceses e alemães com seu futebol habilidoso. Os jornais europeus os chamaram de malabaristas da bola. Victoriano, ou Toto, como os jogadores o apelidaram, era mais do que um ajudante. Ele gritava das arquibancadas, organizava a comida, cuidava dos uniformes e vibrava como se cada gol fosse seu. Você é o nosso 12º jogador, Toto, disse Antônio Serrote rindo após uma vitória em Bilbao. Quando o time voltou a Buenos Aires, recebido por uma multidão no porto, o apelido pegou. Victoriano Caffarena tornou-se o símbolo da torcida, o jogador número 12, uma ideia que definiria o Boca para sempre. O clube não era só dos 11 em campo, mas de todos que o carregavam no coração. O futebol argentino mudava rapidamente.
Em 1931, o amadorismo dava lugar ao profissionalismo, e o Boca Juniors estava pronto para entrar de cabeça nessa nova era. O bairro de La Boca, com suas ruas de paralelepípedos e o constante vai-vém dos trabalhadores do porto, vibrava com o clube que agora tinha um elenco mais estruturado e uma torcida que não parava de crescer. O azul e amarelo já eram mais do que cores, eram um estandarte de luta e identidade. O primeiro grande título profissional veio em 1931, sob o comando de Mário Fortunato, um técnico exigente que transformou o time em uma máquina de jogar futebol. Jogadores como Francisco Varallo, o Canhoncito, explodiam em campo com gols, que faziam as arquibancadas tremerem. Varallo, com seu chute potente, marcou 181 gols pelo Boca, um recorde que duraria décadas. Em uma tarde chuvosa de dezembro contra o Atlanta, ele marcou 3 vezes, virando o jogo para 4-2. Após o apito final, ensopado e com lama até os joelhos, ele olhou para a torcida e gritou: "Isso é Boca, caralho! Não desistimos nunca!" A torcida respondeu com um rugido que ecoou pelas ruas estreitas de La Boca. Nos anos seguintes, o clube conquistou mais títulos: 1934, 1935, 1940, 1943 e 1944. Era o início de uma dinastia, mas também de uma rivalidade que marcaria o futebol argentino para sempre. O River Plate, com seu estilo mais aristocrático, começava a se destacar, e os confrontos entre os dois times, os famosos superclássicos, ganhavam contornos de guerra. Em 1938, um empate em 2-2 na Bombonera ficou na memória. O Boca virou o jogo nos minutos finais e a torcida invadiu o campo carregando os jogadores nos ombros. Era o povo contra a elite, La Boca contra Núñez, uma batalha que ia além do esporte. O Boca Juniors precisava de um lar à altura de sua paixão. Desde os anos 1920, o clube sonhava com um estádio próprio, mas as dificuldades financeiras e a falta de espaço em La Boca atrasavam o projeto. Até que, em 1934, começaram as obras na rua Brandsen. O arquiteto Viktor Sulčić, um esloveno visionário, desenhou um estádio que parecia uma caixa de bombons, daí o apelido La Bombonera. Em 25 de maio de 1940, o estádio foi inaugurado com um amistoso contra o San Lorenzo, vencido por 2-0. Mas o verdadeiro teste veio semanas depois, em um superclássico. O dia era 9 de junho de 1940. A Bombonera estava lotada, com mais de 40 mil torcedores espremidos nas arquibancadas de concreto ainda cheirando a cimento fresco. O River abriu o placar, mas o Boca virou para 3-1, com gols de Ricardo Alarcón e Jaime Sarlanga. A torcida cantava tão alto que os jogadores do River depois juraram que o chão tremia. Anos mais tarde, Diego Maradona diria: "La Bombonera não vibra, ela pulsa." O estádio tornou-se mais do que uma casa. Era uma fortaleza. Sua estrutura íngreme, quase vertical, colocava a torcida a poucos metros do gramado, criando uma pressão que intimidava qualquer adversário. Os anos 70 foram difíceis para o Boca. Apesar de títulos em 1976 e 1977, incluindo a primeira Libertadores e o Mundial de Clubes contra o Borussia Mönchengladbach, o clube enfrentava crises financeiras e resultados irregulares. Mas tudo mudou em 1981, quando um jovem de 20 anos, vindo do Argentinos Juniors, pisou em La Bombonera pela primeira vez com a camisa Xeneize. Seu nome era Diego Armando Maradona. A estreia de Maradona foi um espetáculo. Contra o Talleres, ele marcou 2 gols, um deles driblando meio time adversário antes de tocar para a rede. O jogo terminou 4-1 para o Boca. Maradona trouxe magia ao Boca, mas também drama. Em 1981, ele liderou o time ao título do Campeonato Metropolitano, o único que conquistaria com o clube antes de partir para o Barcelona em 1982. Sua passagem foi curta, apenas 40 jogos e 28 gols, mas deixou uma marca eterna. Era o Boca de volta ao topo, com um gênio que parecia carregar o espírito de lá. Os anos 90 foram de altos e baixos, mas o Boca encontrou sua redenção com Carlos Bianchi. Contratado em 1998, o vice-rei trouxe disciplina, estratégia e uma obsessão por vitórias. Com ele, o clube viveu sua era mais gloriosa.
Em 1998 e 1999 vieram os títulos nacionais, mas foi em 2000 que o Boca voltou a brilhar no mundo. Enfrentou o Real Madrid, então campeão europeu no Mundial de Clubes. Com gols de Martim Palermo, o Boca venceu por 2-1 e Bianchi ergueu os braços em triunfo. O novo século começou com o Boca Juniors no auge. Após o Mundial de 2000 contra o Real Madrid, o clube voltou suas atenções para a Copa Libertadores de 2001. Sob o comando de Carlos Bianchi, o time enfrentou o Cruz Azul do México na final. O Boca era bicampeão da América consecutivamente, um feito que o colocava entre os gigantes do continente. Mas a glória trouxe desafios. Em 2002, Bianchi deixou o clube e o Boca enfrentou anos de instabilidade. A Libertadores de 2003, porém, reacendeu a chama. Com Alfio Basile no comando e Carlos Tevez como estrela emergente, o Boca derrotou o Santos de Robinho na final. O jogo, de volta, em 2 de julho de 2003, terminou 3-1 em La Bombonera, com Tevez dançando na frente da torcida após marcar. Meses depois, em Yokohama, o Boca enfrentou o Milan no Mundial de Clubes. Após um empate em 1-1, a vitória veio nos pênaltis, com Júlio César defendendo 2 cobranças. Era o 3º título mundial do clube, um recorde que poucos poderiam igualar. Os anos seguintes, no entanto, trouxeram altos e baixos. Em 2007, sob o comando de Miguel Ángel Russo, o Boca conquistou sua 6ª Libertadores, vencendo o Grêmio por 5-0 no agregado. Juan Román Riquelme era mais do que um jogador para o Boca Juniors. Era a personificação da alma chinesa. Após a Libertadores de 2007, os títulos continentais rarearam. Em 2024, um novo título nacional trouxe alívio e esperança. Era mais do que uma comemoração. Era a prova de que o Boca Juniors, com suas vitórias e derrotas, continuava sendo o coração pulsante de La Boca. Em abril de 2025, o clube olhava para o futuro com a mesma paixão que o fundou. A paixão de um povo que nunca desiste. Se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário sobre o vídeo e, por favor, compartilhe para o YouTube e recomendar para mais gente. Nos vemos em alguma esquina da internet.